Olá pessoas, tudo bem? Queria conversar com vocês hoje um pouquinho sobre o uso de multitelas, que antigamente a gente chamava de uso de computador, mas hoje a gente chama de multitelas, porque a gente tem o celular, o tablet, eletrônicos como a televisão, né? Só para a gente ter uma ideia, somos aproximadamente 7 bilhões de pessoas, com 6 bilhões de celulares. E as patologias causadas por uma tecnologia nova, a gente só vai ver 15 a 20 anos depois do início dessa nova tecnologia. Então vamos lembrar aqui que a lágrima, ela é uma lente de contato natural que a gente tem no olho, né? Então era para ela ser dessa espessura. Só um exemplo. Se você fica exposto à tecnologia, ela que era para ser dessa espessura, fica fininha assim. É como se você estivesse precisando desse complemento de grau, mas não de óculos, do filme lacrimal. Então a lágrima, ela tem função de grau, ela é uma lente de contato natural, ela tem uma espessura mínima que tem que ter, ela funciona como defesa. E quando a gente se expõe muito a tecnologias, a eletrônicos, o que isso pode causar? Primeira coisa é que a gente pisca menos, né? E quando a gente pisca, desce uma camada de lágrima. Já está comprovado que o ideal era piscar de 15 a 20 vezes por minuto. E quando estamos na tela de computador, isso cai para 5 a 7 vezes por minuto. Então, essa lágrima diminui bastante. Outra coisa que acontece, é que a visão no computador é mais próxima. Quando a gente está até uma televisão e tudo, ela é mais afastada. Mas no computador e principalmente no celular, essa visão é mais próxima. Quanto mais próxima a visão, quanto mais próximo a gente utiliza um objeto, mais dano causa ao olho, porque é uma força muscular mais intensa que a gente tem que fazer para enxergar. Acaba dando uma fadiga dessa musculatura. O músculo fica cansado e pode causar até uma falsa miopia ou um aumento da miopia que a pessoa tem. Pode causar também um estrabismo, um desvio do olho para dentro. Então a pessoa fica assim, torto para dentro, por conta de um excesso de uso dessa musculatura que a gente faz para perto. O que mais que pode dar? A musculatura a gente usa de forma diferente para diversas distâncias. Se você está usando aqui o computador, o celular, e depois você olha para longe, aí você olha para o lugar que você está escrevendo, são forças diferentes que essa musculatura faz. Então você está forçando mais a musculatura para se adaptar a diferentes distâncias, né? E isso é muito importante. Quanto mais fica o olho forçado para ver de perto, mais tenso esse olho fica e menos relaxado. Isso altera muito o nosso funcionamento do olho e dá um cansaço muito maior no final do dia. Como que a gente pode tratar? Antes da gente falar no tratamento propriamente dito, a gente deve falar em como prevenir esses danos, porque não adianta falar para ficar sem celular. Ninguém vai ficar sem celular. Hoje em dia, e também, vamos lembrar, sem celular, sem ver televisão, o que você vai fazer dentro de casa? Ler livro. Mas quantas pessoas conseguem ficar lendo livro o dia inteiro? É difícil. Qual seria o ideal? O ideal, no máximo, 2 horas por dia. Mas nos congressos a gente já vê que isso é inviável. Então, como prevenir? A cada 2 horas, você deve ficar 10 minutos olhando lá para o infinito. Ou a cada 1 hora, descansar essa musculatura por 5 minutos. Na hora de você ver eletrônicos, a gente tem que lembrar que cada cor tem uma intensidade luminosa diferente. E a pupila, que é essa bolinha preta aqui que a gente tem dentro do olho, a menina dos olhos,
ela é um diafragma para a entrada de luz. Ela é uma abertura para a entrada de luz. Quando está muito escuro, ela abre muito. Quando está muito claro, ela fecha. Como o pixel do computador, cada cor é uma intensidade luminosa diferente, o que ela fica fazendo? Abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. Isso dá uma fadiga enorme no final do dia. Para isso, vale a pena usar um filtro que homogeneiza a intensidade luminosa. Olha que legal. Não homogeneiza a cor, ele homogeneiza a intensidade das cores, que é, por exemplo, o filtro para luz azul, que é, por exemplo, o Blue Control. Então, o Blue Control, ele faz essa homogeneização da quantidade, da intensidade luminosa. Uma coisa interessante também, ao invés de você ficar vendo aqui, você abaixar um pouco para você poder ler no computador e também no celular. Por quê? A pálpebra fecha um pouco, ó, e evita a evaporação excessiva. Você deve também deixar um umidificador de ambiente, se puder, em casa. Vou ver se dá para mostrar para vocês o que eu tenho aqui, ó. Esse daqui, ó, é meu umidificador de ambiente. Quer ver? Vou mostrar para vocês. Ele fica ligado enquanto eu estou atendendo aqui no consultório. O que que ele faz? Ele solta um vaporzinho que faz com que a poeira, mofo e tudo grude nessa gotícula de água e precipite. Tá vendo o vaporzinho saindo? Esse daqui, além de tudo, ele tem uma cromoterapia e um cheirinho que eu adoro. Mas isso não precisa. O que precisa mesmo é você ter esse vaporzinho, que no caso dele é frio, não pode confundir com vaporizador. Ai, gente, cheirinho é tão bom. O vaporizador, ele é quente, né? Então não é o indicado. Um umidificador de ambiente para lubrificar melhor os seus olhos, evitar o ressecamento de ar-condicionado e de exposição constante. Usar um lubrificante, que deve ser indicado pelo seu médico, porque a lágrima tem várias camadas, né? Então você tem que ver qual camada que está deficiente e prescrever um lubrificante para a camada que estiver deficiente. Lembrar de piscar de períodos ao longo do dia, você parar um minuto e fazer um treinamento para piscar de 15 a 20 vezes por minuto. Isso é muito legal. Outra coisa importante, crianças de 3 anos até 8 a 13 anos de idade, a gente tem um aumento da musculatura, aumento da miopia, por você estar ainda em crescimento desse olho. O que que acontece? Se você fizer um aumento da contração da musculatura, aí sim, você causa uma fadiga dessa musculatura e pode aumentar a miopia. Ou causar uma falsa miopia se você não tivesse antes. Então existem lentes próprias para evitar e desacelerar a miopia causada nessas crianças. Isso é bem legal. Isso é o que tem de mais novo para controle de miopia em crianças. Mas tem uma idade adequada e tem também um grau importante, que é só acima de 3 graus de miopia. Dá uma desaceleração de 67%. E a gente tem que lembrar que um dos principais órgãos de sentidos, é considerado o principal, é a visão, porque 80% da sua interação com o ambiente vem da visão, inclusive do aprendizado vem da visão. Quais são as dicas então finais que a gente tem aqui? Ajuste o brilho e o contraste da sua TV. Por quê? Se o seu brilho tiver acima do brilho do seu ambiente, você deve diminuir o brilho dessa tela, seja qual tela for, e ajustar o contraste para facilitar a sua visão. Ajustar a distância. O seu celular ou o seu computador deve ficar pelo menos 60 centímetros. E depois que você está usando muito, já tem também vários estudos que mostram que a nossa tendência é ir aproximando.
e ficar até uns 30 centímetros, mas o ideal é você relaxar a musculatura, deixando no mínimo a 60 centímetros esse texto, né, de celular ou de multitelas. Piscar mais, para ficar mais perto do ideal. Então, você fazer um controle de treinamento desse piscar, de tempos em tempos. Observa durante 1 minuto, algumas horas por dia, para você treinar, que se você está piscando de 15 a 20 vezes por minuto. A cada 2 horas, descansa 10 minutos olhando para o infinito, ou a cada 1 hora, descansa 5 minutos olhando para o infinito. E procure um oftalmologista para ver se você tem grau, porque aí você fica com a visão mais confortável, sem ter necessidade de forçar essa musculatura. E outra coisa importante, o oftalmologista vai prescrever o colírio ideal para você, se houver necessidade. Se você gostou, deixa aqui seu like, se inscreva no nosso canal e veja a vida com bons olhos.